o Survivor passou por tantas fases, né, mano? Que fazer palestra dele agora vai ser bem diferente, né? Mas, mas eu acho que o ponto principal, assim, da mensagem, ele continua o mesmo. Eu acho que o que muda é a maneira como o Survival é aplicado. Hoje a gente tem muito mais recurso para poder desenvolver o projeto do que antes. Na primeira fase do Survival, a gente tinha uma realidade que existia prescrição nutricional baseada no método, porém a entrega era um plano alimentar. E através daquele plano alimentar eu ensinava a substituição de alimentos de acordo com a tabela. Hoje mudou tudo, né? Hoje nós temos tanto a estratégia nutricional em blocos escancarada ali para o cliente no primeiro momento e um plano alimentar no qual ele consegue construir baseado nos blocos prescritos da estratégia dele. Então ele mesmo monta a dieta, né? Então hoje é uma nova visão, porque antes eu fazia palestra para despertar a curiosidade. Hoje eu já imagino uma palestra que vai além da curiosidade. Existe uma chamada mesmo para a missão, vamos dizer assim, né? Porque eu lembro que, assim, quando eu fazia palestra, eu ficava até com receio de muitas pessoas entrarem no projeto por causa da demanda que isso gera, né? Hoje não importa, hoje a gente está preparado para receber uma demanda gigantesca graças à tecnologia. Mas o foco principal, assim, do que vai acontecer nas palestras a partir de agora é justamente a ideia de você, sabendo que tem a ferramenta, você consegue ser mais impactante ali na realidade das instituições que sediaram o Survivor, né? Então, comer de uma maneira natural é o que todo mundo está buscando. O que dificulta é a prática, né? Como que você busca isso, como que você faz isso se tornar algo leve, algo mais prático para você executar no seu dia a dia, né? Que a comida natural, ela acaba exigindo um pouco mais de atenção em termos de organização, tempo de preparo, modo de preparo. Então você precisa de mais habilidades para poder desenvolver. É óbvio que tem várias formas de conduzir também, né? Mas pensando em longo prazo, você precisa dessas habilidades. Talvez no curto prazo você não precise tanto. Pode ser mais metódico e comer de uma maneira mais simples, mais objetiva para você chegar no resultado. Então eu começaria a palestra focando na ideia principal de que é possível se transformar através da alimentação. Sacou? Antes eu passava por um caminho de será que é possível? Será que você consegue? Não, hoje a gente afirma, é totalmente possível. Inúmeras pessoas já fizeram um Survivor, né? Mais de 800 pessoas já fizeram. O feedback é sempre bem parecido, né? Nós aprendemos a comer depois que fizemos essa experiência. Então eu acredito muito que o impacto da mensagem hoje é totalmente possível transformar a sua alimentação a partir desse método que já transformou tantas vidas. Praticando esse método em blocos, que não é nem um método em blocos, né? Praticando a filosofia da tribo Survivor, a mentalidade da tribo Survivor vai fazer com que qualquer um consiga transformar a sua vida através da alimentação. A não ser que você não queira, porque o Survivor ele é para todo mundo, ele só não é para qualquer um. Porque não adianta você investir e você não praticar aquilo que é recomendado pela tribo, né? Então, nós temos os nossos rituais, a gente tem um pensamento de seleção de alimentos, então a gente faz a escolha de uma maneira muito natural, olhando aquilo que a natureza oferece. Paralelo a isso, a gente busca o aprendizado em relação ao que eu preciso em cada momento do meu dia, e o que eu preciso não em relação ao paladar, e sim à estratégia, o que o seu corpo precisa de nutriente, né? Qual é o nutriente, qual a quantidade deste nutriente.
Então, entender de uma maneira mais completa algo que é tão essencial para a nossa existência, né? Então, são rituais inegociáveis. E quando você acredita que a nutrição é o ponto de partida para qualquer mudança, fica muito mais fácil. Porque se a gente fala de autoconhecimento, fala de olhar para dentro, fala de cuidar da saúde mental, tudo isso depende da alimentação. E o melhor caminho para você olhar para dentro é ter um olhar mais puro em relação àquilo que você coloca para dentro, sacou? Então, se você analisa uma pessoa que está com questões emocionais, se você fazer um recordatório alimentar dela, pode ter certeza que a alimentação dela é bem distante do natural. Né? Se a gente sabe que o intestino tem uma ligação muito forte com o cérebro, esse eixo ele é responsável por manter esse equilíbrio mental. Então, se você intoxica o seu intestino, é bem provável que você vai intoxicar o seu mental também. Ou deixar um ambiente propício para isso, né? Então o Survival ele vai chegar nas instituições para poder fazer a diferença na vida das pessoas que acreditam que a alimentação é a base de tudo. Não adianta, se você for entrar no Survival com pensamento estético, que é uma camada superficial em relação a todos os resultados que você pode conquistar, talvez você não entenda o sentido do programa. O programa ele é baseado em filosofia de vida, né? Filosofia de vida no aspecto saúde, né? Você depende do alimento para existir. Como que você lida com esse fato, né? Se você tem alimentação que ela é essencial para a sua existência, se você negligencia isso, você praticamente está negligenciando a sua existência. No sentido de, vou comer qualquer coisa. Então a vida vai se apresentar de qualquer jeito. Sacou? Então acho que quando você constrói essa relação de respeito com o alimento e busca entender o que esse alimento te oferece, a chance de você progredir com o programa é muito maior. O programa ele segue os pilares da evolução humana, né? O ser humano ele existe em 3 camadas: físico, mental e emocional. Espiritual, melhor dizendo. São 3 camadas, né? Físico, mental e espiritual. E o nosso senso de sobrevivência parte de 3 pontos chaves que mantêm a existência do ser humano, que é o alimento, movimento e tribo. O alimento porque, é claro, né, a gente depende dele para a nossa existência. O movimento é que a vida é um constante movimento, né? Se você ficar parado, nada acontece. E tribo porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente nem consegue nascer sozinho, né? Então, começa desse ponto. Então, a gente depende, né, de uma comunidade de pessoas que pensam da mesma maneira para te ajudar a evoluir naquilo que você busca. E aí você pode levar esse pensamento para várias esferas. Um time de futebol, uma equipe de canoagem. Se a tribo não pensa de uma maneira parecida, a chance de chegar no resultado diminui muito. Então, sabendo desses princípios que mantêm os valores da tribo, a gente começa a nossa jornada na prática. Então, a prática ela vai começar sempre nas escolhas. Se você tem um pensamento alinhado com a natureza, você vai estar mais próximo de um corpo saudável. Se você tem um pensamento alimentar aliado à industrialização de alimentos, você acaba tendo um corpo menos saudável. E pode ser que no momento imediato ali, naquele momento, não faça tanto sentido isso. Se você comer industrializado, você não vai ficar doente imediatamente. Mas você está condicionando seu corpo a comer um alimento que nem é considerado alimento às vezes. Isso no longo prazo, com certeza, isso vai trazer um malefício, assim como as estatísticas já mostram. Então, esse despertar que acontece no Survivor, ele começa nesse olhar. Quando você começa a encarar o alimento como algo
necessário e que suas escolhas devem estar alinhadas com a natureza. O segundo ponto do ritual é você entender sobre estratégia nutricional. Então nunca vai ser o melhor alimento antes de treinar, o que eu como para emagrecer, não é isso, é o que eu preciso, por que eu preciso desse alimento, quanto que eu preciso desse alimento e quando que eu consumo esse alimento. Essas 4 perguntas fazem toda a diferença para você entender o segundo passo desse ritual, que é a estratégia nutricional. E são inúmeras. Você pode estar hoje vivendo uma estratégia que daqui a 2 meses será uma estratégia completamente diferente, porque o corpo está em constante mudança. E quanto mais você alinha as valências que potencializam a mudança, maior será a mudança. Então, um exemplo, uma pessoa que tem o objetivo de perder peso, ela vai fazer uma estratégia um pouco mais restritiva. A partir do momento que ela começa a avançar com essa prática e começa a ter resultados de redução de peso, vai chegar um momento que ela vai precisar comer uma outra estratégia, consumir uma outra estratégia, talvez comendo um pouco mais dessa maneira, dessa forma, visando ganhar mais massa muscular para estabilizar o resultado de redução de gordura. Então, estratégia, eu ouso dizer que estratégias são as cartas que a gente joga nesse processo evolutivo, né? São inúmeras maneiras que a gente pode trabalhar a combinação desses macros para poder ter um resultado de saúde, ter uma evolução mesmo no aspecto nutricional, né? Então eu, por exemplo, tenho o hábito de consumir 2 estratégias, às vezes até 3, quando eu busco trabalhar a minha mentalidade praticando o jejum. Então, ao longo da semana eu faço 3 tipos de estratégia. A estratégia nutricional está totalmente ligada à distribuição dos macronutrientes. Então, carboidrato, proteína e gordura são considerados macronutrientes que garantem a energia e a evolução, vamos dizer assim, da matéria, né? Obviamente, os micronutrientes são tão importantes quanto, mas essa primeira camada em olhar para os macros, ela traz esse entendimento de que o alimento ele serve como um combustível para o corpo. Então, a maneira como eu consigo manusear essa distribuição, eu oriento que tipo de combustível que eu quero que o corpo utilize nesse momento. Então, a mágica acontece na prescrição nutricional. Quando você tem uma boa seletividade, alinhado com uma estratégia e uma excelente prática, você está pronto para o início de uma transformação de hábito. E é claro que a prática é a grande chave, né? Porque quando a orientação sai do nutricionista, ela sai num ponto de vista baseado em tudo aquilo que foi conversado para chegar naquele resultado. Essa é a sua estratégia baseado em quem você é como indivíduo, como é a sua composição corporal, qual é o tipo de treinamento que você executa, como era o seu registro alimentar. Com base nisso, você monta a estratégia, mas quem pratica é o indivíduo. Então, tudo vai depender do indivíduo. Então, o que faz esse indivíduo avançar é a mentalidade. A mentalidade ela é construída com fundamento. Sem fundamento, não tem base. Entendeu? E sem base, você não consegue se manter num processo evolutivo. Você bate meta. Pode ser que você perca peso, fazendo uma restrição, uma dieta da lua, uma dieta do sol, uma dieta qualquer, você pode te fazer perder peso. Mas é sustentável? Então, quando você tem as escolhas naturais, você está partindo do simples. É simples. Comer natural é simples. Você vai na feira, é mais barato. São frutas, vegetais, ovos, carnes, sementes, pouco amido, 0 açúcar. Isso vai fazer com que você tenha escolhas simples. Para ser sustentável, tem que ser eficiente. Porque se você estiver fazendo escolhas simples e também não estiver chegando no resultado, sem eficiência, você começa a desacreditar. E a eficiência ela acontece totalmente dependente do quanto você entende aquilo que você tem que consumir. Ou seja, tem que pesar o que consome? Sim. Senão você nunca vai entender o quanto
o que representa aquela quantidade de certo alimento que você tem que consumir. Se você não sabe o que são 100 gramas de batata doce, se você tiver que comer 100, e aí, você está comendo 150 ou você está comendo 50? Você vai ter que pesar para saber identificar o que são 100. Precisa criar uma regra maçante onde toda refeição você tem que pesar? Não. Porque sabemos que temos que pesar o alimento. Já estamos bem orientados com uma estratégia nutricional. Eu sei o que eu preciso em cada momento do dia. Agora, a prática de pesar o alimento depende de um plano alimentar que eu escolher. E esse plano alimentar é baseado no hábito que você já adquire ao longo da sua construção. E se você tiver uma boa mentalidade, uma mentalidade flexível, uma mentalidade aberta para receber novas ideias, a chance de você melhorar o seu cardápio ela aumenta. Mas, no geral, uma lista de compras, que é o ponto de partida de todo mundo que quer começar uma estratégia nutricional, ela vai estar tendo em torno de 15 a 20 itens. Então, pesar não é pesar todos os alimentos. É pesar aqueles que você tem o hábito de consumir, conhecer eles cada vez mais. Descobrir novas combinações através da lista de compras que você mesmo tem. Então, por exemplo, uma banana, você pode bater ela e fazer uma vitamina, você pode misturar ela com ovo e fazer uma panqueca, ou você pode simplesmente comer ela. Então, conhecer como trabalhar a combinação desses alimentos é uma coisa que traz também essa eficiência, porque ficar repetindo todo dia o mesmo plano alimentar também é maçante, diminui pode até ser que aumente a sua eficiência, mas vai bater na barreira do sustentável. Você não vai conseguir manter a mesma comida para o resto da sua vida. Então você vai precisar de variações. Se você não quiser variar, a vida vai te colocar em situações que vai exigir que você troque aquilo, porque talvez você não vai ter disponível naquele momento. Então, os rituais da tribo, ele faz toda a diferença para você ter um processo evolutivo satisfatório. Então, se você pesa o que consome, se você faz boas escolhas, você sabe qual é a sua estratégia nutricional, você desenvolve um plano alimentar baseado naquilo que você gosta, você tem uma lista de compras, você pesa o alimento, você está fazendo o ciclo completo de uma pessoa que está buscando uma mudança de hábito. Sem isso, o projeto se torna insustentável. Então, você só vai seguir. Eu acredito que no processo de pessoas que entram para a tribo, pode ser que tenham pessoas que entram por entusiasmo. Ah, meu amigo foi, a minha amiga foi, eu vou entrar também. Mas o que te garante na tribo é a mentalidade que você desenvolve baseado naquele tema que é discutido. Então, eu vejo que uma das coisas que faz uma diferença muito grande... Tá dando cãibra. Uma das coisas que faz a diferença muito grande para aquelas pessoas que querem mudar e às vezes têm dificuldade é a tribo. Então, ao longo da minha história, eu trabalhei com inúmeras pessoas, foram mais de 6.000 atendimentos em 10 anos de carreira. Só no Survival foram mais de 800 pessoas que participaram deste formato, que é o meu trabalho nos últimos 8 anos. E eu vejo que quando você consegue juntar pessoas que pensam da mesma forma, por mais que você está no início desse pensamento, começou o seu despertar sobre isso, você acaba se influenciando. E é uma influência muito boa, porque a mentalidade das pessoas que estão dentro da tribo é uma mentalidade leve sobre nutrição. Não é a minha dieta, né? É o nosso alimento, entendeu? A minha dieta, ela muda. Hoje é uma, daqui a um mês pode ser outra. Oi, meu amor. Que demais, você fez esse túnel? Que legal. Então, a mentalidade que é construída dentro da tribo, ela faz com que ela contagie as pessoas que estão ali. E eu vejo que esse posicionamento que surgiu logo depois da pandemia, que é o formato online, ele potencializou isso.
Porque antes eu ia até uma instituição, executava uma palestra e depois da palestra a gente dava início a um programa com todos aqueles que tiveram interesse e existia um monitoramento via WhatsApp. Isso acontece desde 2017. Mas a pandemia, que colocou todo mundo para refletir sobre a sua vida, isso cresceu, esse movimento cresceu, digitalmente falando, né? E é muito mais confortável, é muito mais interessante, porque hoje nós temos o encontro da tribo que acontece toda quarta e todo sábado. E eu não vejo nenhum outro formato que você tenha um contato tão intenso com o nutricionista. Normalmente o que se tem no mercado disponível é uma consulta mensal. Alguns outros momentos, talvez quinzenal, baseado na estratégia. Mas o contato com o Nutri para tirar dúvida, para conversar sobre tudo que envolve a nutrição, tão intenso como a Tribo Survivor, eu não vejo. Você ter a disponibilidade de conversar com seu nutricionista 2 vezes na semana, isso pode potencializar muito uma mudança. E é o que nós acreditamos. Então o encontro da tribo ele é sempre um momento mágico onde a tribo se junta, sem pauta. Às vezes a gente traz algum convidado, se o momento da tribo for oportuno para isso. A gente sempre vai estar falando sobre filosofia, sobre histórias, né? Porque é a pergunta que move, né, o Survivor, né? Qual é a sua história com a nutrição? É o que a gente busca saber de cada indivíduo antes de entrar na tribo. E todo mundo tem uma história para compartilhar, entende? Eu, por exemplo, gosto mais da minha história praticando a nutrição do que orientando a nutrição. Eu gosto muito da minha prática, eu gosto muito de descobrir o quanto o meu corpo é capaz de lidar com determinadas combinações, o quão extremo do corpo a gente consegue atingir com as nossas atividades físicas. Eu sempre fui uma pessoa que buscou isso, né? É óbvio que receber um feedback de uma pessoa também que você mudou a minha vida através da alimentação é incrível. Eu acho que se for um profissional de nutrição e se ao longo da sua carreira uma pessoa virar para você e agradecer, não, obrigado por tudo, já valeu. Quando você tem centenas de pessoas fazendo isso, é algo que te faz entender que você tem uma missão além de prescrever dieta. Sabe? É o que eu sinto, assim. Então, por isso eu sempre fui um profissional mais low profile, um cara que fica vivendo a vida dele do jeito que ele acredita. Por mais que eu estive dentro de cenários midiáticos, vamos dizer assim, sempre mantive a minha postura de viver a minha vida do jeito que eu acredito. De não ceder aquilo que é o comercial só para me valorizar ainda mais. Eu acho que o valor que cada profissional tem está na mensagem e nas atitudes, principalmente quando se trata da prática que ele orienta, né? Então, assim, não adianta nada eu falar de alimentação natural e não estar coerente com isso no meu dia a dia. Então, essa construção pessoal e profissional, que eu nunca consegui separar o Leonardo nutricionista do Léo normal, acho que depois que eu formei, foi uma simbiose. Onde eu vou, se alguma pessoa descobre que eu sou nutricionista, a comunicação vira toda para esse lado. E eu gosto de falar pouco, né? Então acabo não conseguindo separar, sabe? Não consigo, passa no meu consultório, me manda uma mensagem no WhatsApp, a gente fala sobre isso, não. Sempre aprofundei porque eu busquei muito aprendizado também no olhar das pessoas que praticam, independente do jeito que ela pratica. Até a pessoa que tem péssimos hábitos tem muito a ensinar sobre comportamento humano em relação à alimentação, né? Então, eu acredito muito que essa fase do survival ela chegou para transformar e potencializar a mensagem. Eu acho que não é mais dúvidas, a gente não precisa de validação para esse projeto, é um projeto que sempre aconteceu offline. Agora que a gente está vindo no online para poder atingir o maior número de pessoas, para poder
colocar essa discussão, esse diálogo sobre nutrição de uma maneira mais aberta e mais ampla, até mesmo para os novos profissionais que estão chegando no mercado e encontrando uma realidade completamente distorcida, né? Então a gente fala muito sobre suplemento, fala muito sobre resultado e fala pouco sobre educação. Survive é um projeto 100% educação nutricional. Ele tem esse alto nível de eficiência porque tanto o fundador quanto o cofundador está ligado à performance. Então não tem como a gente deixar a nossa linha de raciocínio de performance de fora. Entendeu? Não tem como não trazer aquilo que tem de melhor de uma prescrição dietética para aquele indivíduo que a gente acabou de avaliar. E a simplicidade da maneira como prescrevemos o método, essa prescrição de dieta em blocos que gera uma dinâmica educacional sobre o que comer, quando comer e te gera uma liberdade alimentar. Você escolhe o que come. Você vai, entra para a tribo, faz uma avaliação nutricional e no final você decide o que come. Óbvio, baseado nos princípios e valores do programa, mas você escolhe. Se você quer mamão, maçã, banana, uva, tanto faz. Você vai ter 2 blocos de carboidrato, por exemplo, você escolhe. Pode ser 2 blocos de banana, como pode ser um bloco de banana e um bloco de uva. É muita liberdade alimentar, muita autonomia, o que faz com que você adquira fundamentos para poder desenvolver ainda mais o diálogo do alimento, evoluir na sua mentalidade. E assim a gente consegue ter um progresso nessa discussão, né, que eu chamo de diálogo do alimento, que atinge todo mundo, é um assunto de interesse de todos. E 2025 não está dando para negligenciar mais esse assunto, né? Nós somos reféns do sistema de distribuição de alimentos que visa lucro e não saúde. Se você procura um profissional de nutrição, ele te prescreve uma dieta engessada, baseado naquilo que vocês conversaram em 40 minutos de um atendimento. Você é refém de um cardápio. Se você não tem habilidades e conhecimento para substituir esse cardápio, você se afunda nele ainda mais. E tudo aquilo que você consome fora daquilo que foi orientado, você sente que está errando. Nossa, era para comer mamão, eu tô comendo uma uva, nossa, nada a ver. Não, tudo a ver, cara. Mamão, uva, fruta. Fique só atento à quantidade, porque para uva são 70 gramas, o mamão é um pouquinho mais, para você manter a equivalência, 95. Olha, aprendi. Da próxima vez, eu vou tentar acertar. E é assim que funciona a alimentação, não é um perfeccionismo. Comecei uma estratégia nutricional, agora eu faço dieta, eu não posso errar mais. Como assim? 5 refeições por dia, de média. 30 dias, 150 refeições. Se você errar 15 vezes, você está 90% de aproveitamento. Então, assim, não é sobre ser perfeito, é sobre entender o que precisa ser feito e praticar, somando erros e acertos. A busca é elevar sua estatística de consumo, ter mais acertos do que erros. Mas se você não sabe o que tem que consumir, quem te garante que você está acertando ou errando? Qual é a referência que faz com que você esteja acertando ou errando? De onde você tira esse pensamento? Então, quando a gente olhou para isso, quando eu olhei para isso no início, eu falei, cara, é por aqui que a gente vai conseguir, de fato, fazer a diferença na vida daqueles que buscam a nutrição. Somos 200 mil nutricionistas formados no Brasil e a obesidade só aumenta. Então, assim, mas não é culpa nossa, não, é culpa nossa sim. Se você é um nutricionista, você tem a missão de ser um educador nutricional. Se os estudos epidemiológicos mostram quadros de saúde, doenças crônicas aumentando e a grande maioria dos problemas de saúde estão ligados à alimentação, é responsabilidade nossa. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Então, vamos tentar trabalhar de uma maneira mais eficaz para poder levar o nível da educação nutricional para a gente conseguir se defender desse sistema que visa lucro em cima da saúde das pessoas. Então, basicamente,
A mensagem do Survival não é à toa que o nome é Survivor, né? Sobrevivente, porque a segurança alimentar hoje ela é algo muito delicado, pois não plantamos o que comemos, somos reféns de distribuição de comida, do sistema que distribui o alimento. Então a garantia de estar comendo saudável, ela beira a ilusão, tipo isso. E sem um entendimento claro daquilo que tem que ser feito, do que você precisa fazer, você está mais exposto ainda a esse sistema. Por isso que na comunidade Survival a gente busca levar esse conhecimento para todo mundo que faz parte, porque acreditamos que isso é a solução para uma evolução coletiva como um todo no aspecto alimentar. É isso.